Olá pessoal, me chamo Vitor. Estarei apresentando o sexto trabalho da disciplina de Redes Computadores 2, ministrada pelo professor Antônio Carlos. Essa atividade ela consistiu, muito parecido com a atividade número 5. Porém, a proposta dela é de separar, ou seja, de atribuir, delegar para cada máquina uma responsabilidade. Então, a primeira máquina ela vai ser responsável por armazenar os dados das aplicações, no caso, o HTML. A segunda máquina ela seria responsável por fazer essa ponte, criar o DNS, ela vai conversar com a primeira e uma terceira máquina para a gente fazer os testes. Então, começando pela primeira máquina, evidentemente que eu vou ter que configurar a aplicação. Como eu já fiz aqui, eu vou mostrar o que é que eu fiz para poder configurar. Então, eu fui lá, dentro do diretório etc, Apache 2, em sites available. Pronto, ele está me dizendo que, como eu já tinha feito, já está aparecendo ali que já tem os arquivos de configurações para cada site. Então eu criei um arquivo de configuração para a página vitor.com.br. Eu vou exibir ela aqui. .com.br.conf. Essa página ela vai ter os dados dessa página, qual é o alias, para onde é que ela vai apontar, no caso o diretório, ou seja, quando alguém acessar esse domínio, vitor.com.br, ele vai acessar esse diretório, var www.vitor. Eu também criei um .org, cat.org. Quando alguém acessar vitor.org.com.br, ele vai acessar nesse diretório daqui. Então já fiz a configuração prévia, que foi criar as pastas, realizar as configurações, arquivo de configurações, de roteamento. Feito isso, que já foi feito anteriormente, na atividade número 5, agora eu vou partir para a segunda máquina. Antes de eu fazer as configurações dela, eu vou só fazer um teste aqui para mostrar aqui que as três máquinas, elas estão na mesma rede interna. Então essa máquina daqui, a primeira máquina, ela tem o IP dela é o 192.168.100.102. A máquina número 2, ela tem o IP 105. Eu vou tentar fazer uma conexão aqui, fazer um ping com a máquina número 2, só para mostrar que elas estão se comunicando. E a conexão ela ocorre. Da mesma forma que da máquina 1 para a máquina 2, também essa conexão ela ocorre. Pronto, respondendo também. Dito isso, agora eu vou realizar efetivamente a configuração do DNS na máquina número 2. Então eu vou acessar o bind. Evidentemente que eu vou ter que instalar nessa máquina 2, como eu já tinha instalado, instalar o bind. E vou ter que mexer no arquivo named.conf. Que é basicamente adicionar as rotas, que já tinha feito anteriormente nas outras atividades, as rotas, assim como o caminho que ela vai ter que acessar, para aquele arquivo, daquele determinado arquivo. Um ponto de atenção que eu preciso ajustar aqui, que eu precisei ajustar, foi o seguinte: esses arquivos aqui, considerando as atividades anteriores, eles precisariam ser editados da seguinte forma. Esse arquivo, por exemplo, esse db.vitor.com.br, anteriormente o www ele estava apontando para a própria máquina, no caso 105. Só que agora eu estou dizendo que quando alguém tentar realizar um www, tentar acessar www, ele não mais vai solicitar a própria máquina, ele vai buscar na máquina 1, que é a máquina IP 102. Então ele vai acessar diretamente lá. Esse vínculo eu fiz para o vitor.com.br.
Também precisei fazer esse vínculo também para o org. Então, no org também é a mesma coisa. Quando for realizada uma solicitação da www, ele vai solicitar isso lá da máquina 1, que é responsável já por ter os dados lá da aplicação e tudo mais. Dito isso, já feitas essas configurações, agora eu vou partir para a máquina 3. A máquina 3, basicamente eu vou também vou fazer um teste aqui só para mostrar que ela está comunicando com as outras. A máquina 3 ela tem o IP 106, então vou rodar um ping 192.168.100.2 com a máquina número 1 respondendo e com a máquina número 2 também respondendo. O que acontece? No caso da máquina número 3, ela precisa conversar com a máquina 2 para que ela consiga resolver o DNS e, consequentemente, acessar a aplicação que está sendo fornecida pela máquina 1. Então, para fazer isso, eu preciso acessar um arquivo que está localizado dentro da pasta etc, chamado resolve.config. Nesse arquivo, eu vou ter que ajustar uma coisa aqui. Vou ter que ajustar esse arquivo aqui. E eu vou dizer que ele vai ser resolvido pelo IP da máquina número 2, que é 168.100.105. Pronto. Dito isso, agora eu vou fazer um teste. Eu vou realizar um ping diretamente para a aplicação .com.br. E como vocês podem perceber, ele já está respondendo na máquina 1, que é a máquina responsável por fornecer a aplicação, de fato, o serviço da aplicação. Assim como também o ping do acesso.org também está sendo feito pela máquina 1, final 102. Vou utilizar também o comando ns lookup para ele mostrar qual a vinculação que está sendo feita, mais para um detalhamento mesmo. Então ele está me dizendo aqui que esse domínio está vinculado com essa máquina aqui, que é a máquina 1, e o domínio.org da mesma forma, também está vinculado com a máquina 1. Por fim, eu vou acessar aqui diretamente do browser para carregar a aplicação. A aplicação é a mesma que eu havia utilizado na atividade número 5, que ela tem um HTML simples, onde tem servidor 1, no caso da máquina da aplicação número 1.com, e 2 para a máquina.org, ou aplicação.org. E é isso, pessoal.